Agradecer a Elaine, obrigado Elaine aqui de novo, né? Conteúdo sensacional, fez muito bem na última vez que ela esteve aqui, né? Que não faz muito tempo, né, Elaine? Mas quem é bom sempre volta, o povo pede, a gente vem hoje falar sobre gestão de crise de caixa, né? Então, crise no caixa é sempre algo que está sempre presente na vida do empreendedor. Então, eu queria receber a Elaine com muita gratidão. Você se apresente, né, Elaine? Tem gente que não deve te conhecer ainda, por favor, que dê a sua saudação aí. Bom dia, obrigada pelo convite, Sidney. Bom, eu sou Elaine Barros, eu sou a fundadora da Barros Consult, uma consultoria especializada em gestão empresarial. Eu tenho uma formação sou economista, tenho pós-graduação em finanças, auditoria e controladoria pela GV. E estamos aí no mercado já há 7 anos pela Barros Consult, né, ajudando aí os empresários nessa questão de gestão compartilhada, em processos, em fluxo de caixa, atuando também em reestruturação de empresa, que acaba entrando em recuperação judicial. Nós estamos aí como um braço forte aí para ajudar, né, o grande empresário aí no mercado. Bom, vamos começar a fazer perguntas. Como fazer a gestão financeira olhando para o fluxo de caixa e o capital de giro da minha empresa? O que acontece? A questão do fluxo de caixa, eu sempre falo para os empresários que é o mecanismo que eles me procuram, né? Meu fluxo de caixa está ruim. Na verdade, seu fluxo de caixa ele só reflete de como está a sua operação. Quando eu falo eu vou fazer gestão financeira, é justamente eu trabalhar o ciclo operacional com o meu ciclo financeiro, né? E meu ciclo econômico. O fluxo de caixa, ele não é um mecanismo, mas sim uma ferramenta que funciona como um indicador para dizer como é que está a sua temperatura. Se você não conseguir trabalhar um fluxo operacional econômico num prazo menor do que os seus recebíveis, dependente de Covid-19 ou qualquer outro tipo de crise, você sempre vai estar necessitando de um capital de terceiro, que pode ser um capital remunerado, que é de banco, ou a gente tem aquela figura que o capital que o empresário coloca na empresa dele é um capital sem custo. Mas se você tem o dinheiro que você deixa na poupança, ele vai render alguma coisa. Então, o mínimo, um capital tem um retorno. Então, não é capital, quando a gente fala capital do empresário, ele não é sem remuneração, ele tem que ser remunerado também. Então, isso diminui o que? Toda vez que eu coloco um dinheiro remunerado dentro da minha empresa, eu estou perdendo a rentabilidade porque os juros, né, desse dinheiro está comendo a minha rentabilidade. Muito legal isso que você está falando, Elaine. Às vezes eu pego alguns clientes, é incrível, né? Eu acabo indo pouco aos clientes hoje, né? Por isso que nós estamos, inclusive, criando um modelo de contabilidade consultiva, para nós termos um consultor dentro da empresa todo mês. E uma coisa muito, muito simples, que eu chego na empresa, eu bato o olho no estoque, eu falo, cara, quanto tempo está aqui? Aí o proprietário me fala, 3 meses, 4 meses. Gente, tem gente que tem mercadoria na empresa, vocês podem não acreditar. 1 ano parado. É 1 ano deixando de ter o que a Elaine está falando, deixando de estar rendendo, pelo contrário, está desvalorizando. E aí quando eu falo isso, nossa, já tem 1 ano, porque as pessoas não têm noção, né? Hoje nós temos sistema, aqui na contabilidade a gente orienta alguns sistemas que ele controla o giro do estoque. Então, se a mercadoria está ali há muito tempo e não vende, gente, queima, né, Elaine? E faz isso que a Elaine falou, para você ter o seu caixa, que ele não fique furado, né? Exatamente isso. Uma vez que quando eu não ofereço o serviço, né, e sim produto, que eu tenho necessidade do estoque, é importantíssimo que você tenha um controle da rotatividade, para que você tenha o seu estoque baseado no seu lead time de produção, para que você não deixe, né, o seu cliente aí sem o seu produto, mas também que você não fique com o dinheiro parado, porque hoje o dinheiro parado é perder dinheiro. É isso mesmo. O que é melhor? Uma gestão mais focada no caixa ou no lucro? Como eu disse no comecinho, né, o caixa, ele não faz gestão, ele não gera valores, né, ele não tem uma atividade. Na verdade, o caixa é matemática simples, entrada e saída. Então você tem que fazer o quê? Uma boa gestão, e o seu indicador, se você está fazendo uma boa gestão ou não, é o seu caixa. Né? Então você tem que focar na sua operação, fazer com que ela seja cada vez mais rentável, ou seja,
Se eu tenho uma estrutura para atender uma carteira de clientes, eu tenho que ir lá e me preparar para essa carteira de clientes. Uma vez que eu gero os gastos mais do que a minha necessidade, eu vou, claro, que consumir o dinheiro do meu caixa. Mas veja bem, eu estou fazendo gestão da minha estrutura e não do meu caixa. O caixa ele sempre vai ser o reflexo. Essa pergunta é muito interessante, até para a gente ficar atento, que o caixa é um item da empresa. A empresa ela é feita para ter lucro, então não adianta você gerir o caixa e não ter lucro, então tem que ficar atento nisso, né? A lucratividade é o que demonstra que a empresa realmente se está tendo sucesso ou não. Então o lucro é uma coisa que é independente de qualquer coisa. Nós estamos falando de um item do caixa, mas o lucro né? Se a empresa não tem lucro, que adianta? Você administra o caixa para ter o quê? Para ter o quê, exatamente. Inclusive tem uma visão que é importante a gente olhar em relação ao caixa, né? Pensando nele como indicador. Qual é o meu primeiro passo de registro? É o meu econômico. Né? Então é o meu DRE, o meu contábil lá. Então ele é meu primeiro passo, porque ele vai pelo fato gerador. Então se você tem um mês, uma diferença de caixa que você tem aí de 30 a 60 dias, que é a que você faz o pagamento e você recebe, significa que, por exemplo, se você está no mês de janeiro, o seu DRE deu lucro, significa que em 2 meses para frente aquele lucro vai estar refletido no seu fluxo de caixa, porque é aquela questão do age, o tempo, né? Agora, se você tem da diferença do econômico para o financeiro, você tem 30 dias, você vai enxergar isso a 30 dias. Ou seja, antes do indicador caixa dizer para você, eu estou com problemas, se você olhar o econômico que registra no ato, ele já vai te dizer isso. Então, ou seja, não tem como você ir lá na ponta e falar, vou fazer a gestão. Eu tenho que ir no começo. Sim. Né? Por isso que eu digo, o fluxo de caixa, ele é uma consequência, ele não é um fato gerador. O mais importante é você, que a gente falou na última conversa, né, Sidney? É você parar, olhar, entender o que está acontecendo com os seus clientes, para saber como é que vai retomar o seu negócio, se ele já retomou, como é que isso está funcionando, se essa demanda ainda continua, o fato de a gente ter um índice de desemprego muito alto que vai estourar, né, daqui para frente, pode gerar novos concorrentes, isso daí pode fazer com que a precificação vá lá embaixo. Essa estrutura que você está montando tem condições de você continuar compatível, né, de preço no mercado? Seus clientes têm um perfil que pode migrar sim para um fornecedor mais em conta ou não? É um tipo de perfil que, independente do seu preço, vai permanecer com você. É muito importante você ter essa visão muito clara, porque é essas decisões que vão impactar no seu fluxo de caixa. Tá, no início de um negócio, todo empreendedor tem muita coisa para olhar. Como cuidar da gestão financeira para crescer? Nossa, essa é maravilhosa. É boa. Bom, acho que o que a gente já está conversando aqui é um pouco da resposta dessa pergunta, né? Então, se você vai começar um negócio, você precisa saber ter os dados, né? Na verdade, se você vai começar um negócio, você tem que ter o levantamento dos dados para dizer assim, olha, esse é o meu momento de começar um negócio. Se eu começar um negócio hoje, quando eu vou ter a minha primeira entrada, né, de receita? Quando eu tenho a minha primeira necessidade de saída, né? Então, assim, você precisa primeiro, é o que vocês vão provavelmente falar lá no planejamento orçamentário, é você desenhar toda a sua parte de receita, e aí sempre colocando um cenário bem cauteloso, né, bem conservador, para que você não faça, porque se você aumentar do que era a sua expectativa, né, de receita, você tem um dinheiro a mais dentro do caixa. E se você não conseguir atingir, o que vai acontecer? Você não vai ter a receita e as suas despesas provavelmente vão estar lá, ou seja, a situação piora, né? Então, o que você precisa ter? Olhar o que é a sua carteira, né, que gera uma receita para você, a necessidade para você atender essa carteira e sim criar aí qual é a sua necessidade de caixa para o início do seu negócio. Porque se você começar um negócio já com caixa deficitário, vai ficar bem complicado. Vai. Inclusive uma das coisas que a gente sempre fala, né, a pessoa monta um negócio e ela pega todo o dinheiro, às vezes um dinheiro de uma rescisão, o dinheiro que ela tem guardado, investe 100% no negócio e esquece que ela precisa viver, que ela precisa comer, que ela precisa cuidar da família. E aí, em determinado momento, começa a usar o fluxo de caixa da empresa para pagar as contas pessoais e aí não sabe por que a coisa não deu certo, né? Até por conta disso, um dos princípios da contabilidade é não misturar
né, a parte financeira, né, com a parte da empresa, com o seu pessoal. Isso é um dos 10 princípios da contabilidade, justamente por conta disso. Mas ó, uma das grandes dificuldades que nós temos na contabilidade é justamente apartar isso. A pessoa vai lá no caixa da empresa toda hora e usa o pessoal e não define um valor de prolabore. Às vezes a empresa nem tem como pagar lucro, ele já está tirando lucro da empresa. Então, isso aí é um detalhe, mas um detalhe que quebra muito negócio. É que sai no raciocínio de dizer assim, tudo que eu tinha eu coloquei nessa empresa, então eu posso pegar, não é isso? É isso aí. Como lidar com altos índices de inadimplência dos meus clientes em tempo de crise? Olha, é exatamente uma frase que muita gente usa. Não faça com os outros o que não quer que faça com você, né? É claro que a gente tem muitas pessoas, infelizmente, usando esse momento para ganhar, né? Para não pagar, enfim. Mas o fato é que você tem que criar uma conta aí, fazer uma contingência em relação a isso, a questão da inadimplência, porque é um reflexo dessa crise que não tem jeito, vai atingir todos os mercados, né? Independente se é o mercado que está movimentando ou não, porque dentro de uma cadeia de negócios, às vezes eu digo assim, a farmacêutico não parou, mas aí tem um logístico que tem metade da sua carteira que não está pagando, porque travou por conta da crise, e a estrutura que ele tem não paga só com a receita das farmacêuticas, então é tudo um ciclo, né? Então o ideal é que você faça até uma análise dos seus clientes, né, e também seja flexível em questão de você pegar essa dívida e parcelar, né, para que você possa receber. Porque se você endurecer, infelizmente, provavelmente você vai ter mais dificuldade para receber. O que a gente tem feito é cuidado individualmente de cada um, porque nós conhecemos, você olha no olhinho da pessoa, quem não tem o hábito de fazer isso, começa a olhar no olho, a conversar, a sentir o que o outro está sentindo, porque aí você vai conseguir entrar no mapa, saber se é verdade ou mentira. Quais dicas você dá para na crise manter o seu negócio ativo sem entrada financeira, somente com o caixa que você tem? Ficou difícil a pergunta, né? Na verdade, aí não tem fórmula mágica, né? Se você tem uma estrutura, o que você deve fazer, na verdade, é partir para negociações, né? Para aquilo que é possível, pedir redução pelo período aí até a retomada das atividades. Mas o mais importante é usar uma criatividade, como você citou o exemplo da tua irmã, é que você fique com visibilidade aos seus clientes. Mesmo que você não tenha atividade, mande mensagem, pergunte como é que está, pergunte se você pode ajudar, porque o que acontece? No momento da dor, se você está presente, com certeza no momento da alegria ele vai lembrar de você. E gente, até complementando, sem dinheiro é difícil fazer alguma coisa, né? O que eu sempre falo é o seguinte, se você vê que o dinheiro não está entrando, começa a reduzir despesa, né? E infelizmente muitas vezes você vai ter que cortar na carne, né? E para manter, principalmente se você, no meu caso aqui, eu tenho muita gente técnica, né, Elaine? Então não é uma coisa simples de você simplesmente tirar e depois, quando o negócio voltar, como é que você faz? Mas você precisa avaliar e começar a cortar despesa. Por isso que é importante você entender o gasto da tua estrutura, se essa estrutura realmente é a estrutura que você vai precisar para a retomada do seu negócio. Porque se não for, você só está gastando dinheiro que não tem como você fazer o retorno dele. Quando você mantém uma estrutura que o seu negócio, não, olha, eu vou manter essa estrutura que é para minha carteira de 50 clientes. E eu estou em aqui tem um cronograma, né, de retomada, e conversando com meus clientes, eu sei quem vai permanecer na minha carteira. Então, quer dizer, você está fazendo investimento no seu negócio, porque você vai precisar daquela estrutura. Eu tenho pessoas técnicas que eu não vou encontrar de uma hora para outra que vai ter a mesma capacidade de retorno para o meu cliente, né, de atendimento. Então aí sim, você está mantendo a estrutura que vai te gerar receita, mas se não for, é só um dinheiro que você gasta e que não vai te dar um retorno. Uma dica que vale ouro aqui, muita gente não avalia isso dentro da empresa. Existem gastos que são essenciais e existem gastos que são necessários. E muitas vezes nós transformamos o necessário em essencial, mas às vezes não é o momento. Então fica ligado nisso aí. Pega tudo que você está pagando, vê o que é essencial e o que é necessário, tá?
E separa uma coisa da outra. Essencial, sem aquilo você não sobrevive. É o seu ar. E necessário é algo que só é necessário. Um dos indicadores de fluxo de caixa é a quantidade de dias a pagar maior que os dias a receber. Para recebermos em um prazo menor, como forma de negociar e desconto, o quanto é razoável esse desconto? Qual a forma de negociar o desconto e o quanto é razoável? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, quando eu entendi que ela está fazendo a conta do meu prazo de pagamento para o meu prazo de recebimento. Ela está falando do age dela, certo? Sendo assim, a única forma de eu conseguir melhorar é chamando pelo menos os meus principais fornecedores, né? Pegar aí o que representa de saída de caixa de 70% a 80%, chamar eles para a mesa e para conversar. Se o seu lead time de produção e até onde a gente considera que é a venda do recebimento, essa venda que você recebe, né? Esse tempo todo, se ele dá aí 45 dias de você entrar o produto, que é o seu operacional, produzir, né? E fazer a venda e gerar a entrada no caixa, se ele tiver, vamos supor que está gerando um prazo de 45 dias, nessa mesa de negociação com o seu fornecedor, ideal é que você peça pelo menos 60 dias para pagamento. Agora, se você tiver possibilidade de trabalhar, se você está com uma margem que está deixando no seu caixa um saldo bacana e de repente você quer transformar isso em rentabilidade, você pode até permanecer num prazo menor, mas chamar o seu fornecedor falando para ele que você pode fazer uma operação de espécie de desconto. Aí você leva esse valor para aumentar a sua rentabilidade. Mas veja bem, você precisa analisar o cenário que você está, porque se você estiver num cenário que daqui em diante você vai precisar fazer uma alavancagem de produção ou de investimento, esse tipo de operação descontando pode fazer com que você fique com o seu caixa escasso. Quando você tem um caixa que você pode fazer uma alavancagem financeira, nesse sentido de você chamar os seus fornecedores e dizer assim, olha, você está com necessidade de caixa, eu vou antecipar o pagamento para você, só que vai ter uma taxa de desconto. Né? Então você está diminuindo ali a sua saída de caixa porque você está gerando um ganho financeiro. Agora, quando você está fazendo uma operação de desconto, você que está tomando, né? Oi Sidney, eu preciso aqui, você vai antecipar para mim e eu vou pegar esse desconto. Então toda vez que eu estou nesse ciclo, o que acontece? Isso a gente tem que falar que é aquela bola de neve, né? Então, quanto mais você vai tomando, quanto mais ele vai consumindo da sua margem, que provavelmente já está deficitária. Porque aquilo que a gente vem falando desde o começo aqui, o caixa ele é um indicador, ele é um reflexo. Se o seu caixa está negativo, é sinal que a sua operação não está redonda, ela não está casada. Ou você está trabalhando com um produto de margem negativa, ou você está com seus gastos muito acima, né, seus gastos físicos muito acima daquilo que é necessário, você não está conseguindo colocar isso no seu produto final, então você precisa parar, rever a sua estratégia, porque o caixa sempre é um indicador, ele não é um mecanismo, é sempre o resultado, uma consequência daquilo que está acontecendo na sua operação. Sabe o que muitas vezes eu faço? Eu abro meu custo para o cliente. Por exemplo, no evento isso aí é fantástico, e a pessoa... para quem não sabe, eu tenho espaço de eventos e a gente às vezes gerencia o evento, a pessoa faz as contratações. Então o evento, eu tenho uma margem, vamos supor, de 20%. Aí eu mostro para o cliente, ó, tá aqui meus custos. Você quer que substituir a carne por asa de frango? Você quer que substituir a cerveja tal por Y? Você fala, não, eu quero tudo bom, então tudo bom vai me sobrar 20%. Você quer tirar do meu trabalho? Então eu não vou trabalhar para você. Né? Às vezes você tem que ser lógico que tudo isso que nós estamos falando exige também de você que está nos escutando aí um poder de comunicação bom, um poder de persuasão bom, né? Vou lançar agora um conteúdo fantástico que é como se vender para vender mais. E a gente fala um pouquinho do poder da persuasão, poder da comunicação, como é importante você saber se colocar, porque você explica de uma maneira muito natural e a pessoa ela entende, porque ninguém quer comprometer a qualidade do produto, né? E chega um momento, Rosana, que se você começa a dar desconto, você compromete a qualidade. Agora tem um detalhe também importante, eu vivi na pele na contabilidade, eu vi a contabilidade
decaindo, porque tinha um monte de escritório vendendo serviços a preço de banana, inclusive hoje tem. E para cada serviço não existe mágica, gente. Para você ter uma entrega, você tem que produzir. Como é que foi no meu caso? Eu reduzi o custo com mão de obra, investi, que é investimento, eu fui lá, paguei caro para ter sistemas bons, investi em sistema, então substituí a mão de obra por sistema, tá? Então com o sistema eu consigo ter muito mais cliente e entregar muito mais sem gastar proporcionalmente. Eu consegui ter uma queda nos meus valores aqui em termos de honorário. Um exemplo para falar para Rosana aí, mas não existe milagre. Você tem que ter uma conversa legal e principalmente mostrar que você tem um serviço 100%. Porque você tem a sua margem também de contribuição que é segura, onde você diz, meu ponto de equilíbrio, daqui para frente eu não posso ir mais. Por quê? Porque eu vou começar a fazer a reversão dos meus resultados, né? Sim. Então você tem que sempre controlar a sua margem, volume, com aquilo que você tem de necessidade, de saída de caixa. Então, o que você fez? Você criou um novo ponto de equilíbrio, né? Onde você foi lá e colocou uma estrutura sistêmica que, a primeiro momento, ela tem um custo maior, mas depois isso vai sendo, né, vai desaparecendo essa diferença versus custo mão de obra, e você criou um novo ponto de equilíbrio, onde você pode fornecer, sim, um serviço com custo menor, mas que mantenha a sua rentabilidade, né, garantida. Exatamente isso, tá? E tem hora que não tem milagre, você tem que descobrir, ó, essa xícara é uma xícara, o material é o mesmo material, tá? Não é porcelana, vamos supor, é vidro. Então se é vidro, ou se é, você vai ter que encaixar, porque a pessoa vai no mercado e vai comparar, né? Alhos não dá para comparar com bugalhos, mas alho com alho você compara. E aí você tem que encontrar um jeito de diminuir o seu custo, enfim, né? Se esse for o caso. Mais alguma pergunta, Jéssica? Bom, gente, eu vou deixar aqui as considerações finais para a Elaine, tá? Obrigado, viu, Elaine? Eu agradeço mais uma vez por uma oportunidade aqui com vocês, né? E o meu, vou falar aqui, fica como dica do dia, não esqueça, se você precisa retomar o seu caixa, se ele está deficitário, olha a sua carteira de cliente, entenda de fato a sua necessidade para atender essa carteira, entenda principalmente como é que esse mecanismo vai funcionar agora com seus clientes, como é que isso vai ser essa retomada, para que você mantenha uma estrutura para atender aquilo que vai ser a sua necessidade de mercado, para que você não tenha aí saídas de caixa com estruturas desnecessárias. Não esqueça de olhar como é que vai se comportar também o seu concorrente, né? E tem possibilidade de você estar no segmento de o seu concorrente, por exemplo, ter um salão de beleza. Tem muitas manicures, cabeleireiras que estão atendendo em casa. Será que ela volta para o meu salão ou ela vai ser um concorrente meu, né? Então saiba fazer uma leitura, sai um pouquinho do Netflix, esquece o noticiário e reflita, levante os dados da tua operação, que é isso que vai garantir um fluxo de caixa para você saudável.